Olá, eu sou Bárbara Galvão, psicólogo clínico que trabalha com hipnose. Aqui a gente vai abordar alguns conteúdos muito importantes que fazem parte do nosso dia a dia. Vai ser sobre estresse, sobre ansiedade, sobre autoestima, sobre felicidade. Coisas que fazem parte da vida de todos nós. Espero que gostem. Hipnose é um nome que se utilizou para falar de muitos fenômenos psíquicos. Existem vários fenômenos psíquicos que, uma vez que eles ocorram de maneira induzida, tu chamas de hipnose. Por exemplo, quando uma pessoa come uma cebola achando que é uma maçã. Isso pode acontecer? Pode. Por quê? Porque quando nós pensamos intensamente que o que nós estamos comendo não é uma cebola, e sim uma maçã, nosso cérebro funciona como se isso fosse real. Então, hipnose é o nome dado a muitos fenômenos. Esse é um deles, chama alucinação, que não tem o menor sentido para a psicoterapia. Ninguém vai usar isso em psicoterapia. Em psicoterapia, tu vai utilizar dois outros fenômenos. Hipermnésia, que é uma memória intensificada, que muitas pessoas confundem com regressão. A regressão seria você voltar a viver a idade que você tinha no tempo da memória. Por exemplo, alguém de 35 anos, ao estar em regressão de idade, para os 10 anos, funcionaria como se tivesse 10 anos, falaria como se tivesse 10 anos. Em hipermnésia, uma pessoa de 35 anos de idade lembrar de quando tinha 10, vai falar do passado como se fosse o passado, mas de uma maneira mais intensificada, eventualmente lembrando de nomes, lembrando de pessoas, da maneira como vestia, de brincadeiras e assim por diante. Então, hipnose é o nome dado a vários diferentes fenômenos. A hipermnésia em psicoterapia, ela funciona para nós eventualmente descobrirmos outras coisas de uma tal forma que nós entendamos melhor o sofrimento do paciente. Seja eventualmente um trauma, que ele teria esquecido, seja apenas coisas que acontecem no dia a dia. Por exemplo, o que é que fica mais claro para um indivíduo? O trauma de que um dia passou por uma situação em que ele sofreu um bullying e por conta disso começou a se sentir inferior? Ou eventualmente está perto ou da mãe ou de alguma outra pessoa que comenta com uma amiga: nossa, o meu filho poderia ser mais como o seu. O seu é inteligente. Essa frase não seria traumatizante no sentido de ser algo intenso e pesado, mas certamente poderia ficar na mente da pessoa de uma tal forma que aquilo vai comprometendo ela ao longo da vida. Então, a hipermnésia, um dos fenômenos psíquicos que se chama de hipnose, pode ser utilizado de diferentes formas, para achar um trauma ou para achar pequenas coisas do dia a dia que provocam sofrimento no paciente. Outro fenômeno da hipnose que pode ser utilizado em psicoterapia se chama pseudo-orientação no futuro. É um nome bonito, grande, para uma coisa muito simples, que é se imaginar intensamente no futuro. Todos nós fazemos isso em algum nível. O problema é que muitas vezes a gente pensa em coisas terríveis. Por exemplo, alguém vai apresentar uma palestra. E nessa palestra, o que acaba acontecendo é que a pessoa se imagina tendo branco. Ao se imaginar tendo branco, qual é a probabilidade dela, no momento da palestra, de fato ter esse branco que ela pensou que poderia ter? Então, a nossa mente, da mesma maneira que pode ir para o passado e ter uma hipermnésia, ou seja, uma memória intensificada, ela pode se imaginar no futuro de uma memória intensificada, piorando. Pode ser não uma palestra, pode ser um concurso. A pessoa se imagina na prova de concurso, se perdendo nele, esquecendo, não conseguindo se concentrar. O efeito é que aquilo que nós tememos que possa acontecer, e nós imaginamos intensamente isso, é realmente o que acaba acontecendo. Não é uma questão tanto de atração, mas sim o que nós podemos chamar de uma profecia autorrealizadora. Eu penso que algo vai acontecer de ruim, e isso dá uma série de efeitos psicológicos e comportamentais que provocam aquilo que eu temo. Por exemplo, digamos que uma pessoa ache que o relacionamento vai acabar o tempo inteiro. Quando ela pensar isso intensamente, ela vai muitas vezes não se dedicar ao relacionamento. Ela vai começar a ficar com o pé fora do relacionamento. Com o tempo, o efeito disso é que de fato o relacionamento acaba. Mas não é porque ela estava certa, é porque ela pensou que ia acontecer alguma coisa ruim, ela começou a tomar diferentes comportamentos que realmente provocaram o que ela temia. Isso é possível de ser visto em vários diferentes campos.
Pode ser utilizado em psicoterapia? Pode, sem a menor dúvida. Então nós temos a pseudo-orientação no futuro, imaginar-se intensamente no futuro. Nós temos a hipermnese, que é lembrar do que aconteceu de maneira nítida, às vezes de coisas esquecidas. Mas aqui vai um detalhe. Lembrar significa saber lidar? Lembrar que quando nós éramos crianças, eventualmente nós sofremos algum tipo de trauma, ou ouvimos coisas ruins, e já é o suficiente? Não, não é o suficiente. O que é importante é nós ressignificarmos esse momento. É nós conseguirmos pensar de uma forma mais saudável sobre ele. Por exemplo, nós amamos uma pessoa ou o que nós pensamos que a pessoa seja? Se nós alterarmos o nosso pensamento sobre uma pessoa, isso altera o nosso sentimento? Sim. Então, o que acaba acontecendo? Se em hipermnese, eu levo o paciente a lembrar de momentos em que a mãe criticava a ele na frente dele para outras pessoas, e ele lembra desse momento, se tu alterares a forma dele pensar sobre esse momento, tu alteras a emoção nesse momento. Ao alterarmos a emoção, tu alteras o sentimento que faz parte do dia a dia, que leva ao sofrimento do paciente. Então, uma das formas de se trabalhar com hipnose em psicoterapia é alterando a forma da pessoa pensar que ela aprendeu lá no passado. Ao alterarmos isso, nós alteramos a estrutura emocional atual, alterando assim o dia a dia da pessoa. Mas essa é apenas uma das formas de utilizar a hipnose. Infelizmente, tem pessoas que utilizam a hipnose de formas mais complicadas, que eventualmente podem fazer mal ao paciente. Então, realmente, o que é importante nós fazermos é separarmos os diferentes possíveis usos da hipnose. Uma coisa é a hipnose de palco, que seria a hipnose para show, que é apresentada em ruas, que é apresentada às vezes até mesmo em estúdios. A outra coisa é a hipnose em psicoterapia, que é feita com a finalidade única e exclusiva do bem-estar do paciente, que tem nada a ver com aspectos como ver uma galinha que não existe, brincar com um cachorro que não existe, ou comer uma cebola achando que é uma maçã. São coisas reais na hipnose? São. Mas a hipnose na psicoterapia tem nada a ver com isso. Espero que tenha sido útil para vocês esses breves raciocínios sobre hipnose. Obrigado.